Eu fiz um dos personagens mais assustadores que eu já fiz durante toda a minha carreira como artista. E hoje eu quero contar pra vocês o segredo que fez com que esse personagem se tornasse um desses personagens mais creepies de todo. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint pra eu te mostrar o processo de criação e ter este papo com você, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais os próximos vídeos de ilustração e criação de personagens como este que você vai ver hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom, aqui estamos no Clip Studio Paint pra gente criar este personagem que, como eu disse pra vocês, é um dos mais assustadores que eu já fiz até o momento. E personagens assustadores são o tipo de coisa que eu gosto bastante, apesar de não trazer com muita frequência aqui pro canal. Eu acabo trazendo personagens mais coloridos e felizes, porque de certa forma eu flutuo mais pra esse lado quando se trata de criação, mas eu gosto bastante de consumir terror. Na verdade, quando eu era menor, eu assistia até que muito vídeo de gameplays de terror. Eu era fissurado no Alanzoca lá nos anos de 2013. Na época o canal dele nem se chamava Alanzoca, se chamava Ed, Electronic Desire GE. E todo dia, meio-dia, ele postava uma gameplay de algum jogo de terror super aleatório. E eu passei a gostar bastante. É o tipo de coisa que eu realmente gosto muito. E por mais que eu não faça tantos personagens desse jeito, é o tipo de coisa que eu sempre fico pensando ali no fundinho da minha cabeça, né? Criando umas histórias ali de terror pra mim mesmo. E esse personagem é um reflexo de tudo isso. Eu já inclusive trouxe outros personagens mais aterrorizantes no canal. Este daqui é um exemplo desses. Mas de longe, esse personagem que vocês estão vendo eu criar hoje é um dos mais interessantes que eu já trouxe. E existe uma razão pra isso. Eu consegui pegar pontualmente sobre o porquê dele ser legal assim. Muito do criar um personagem é você dar vida e forma a uma história. Os personagens que a gente cria, eles são reflexos de uma vida que eles tiveram um tempo atrás. Então, por exemplo, se uma personagem ela é punk, ela muito provavelmente vai ter uma razão para ser punk. Não é simplesmente, beleza, agora eu sou punk. Às vezes até pode ser um momento, né, uma fase que a pessoa está passando na vida, onde ela gosta mais desse estilo punk, mas na minha perspectiva, né, analisando personagens e pessoas mesmo, normalmente essas decisões elas vêm acompanhadas de razões na vida pessoal. E esse personagem ele tem muito disso. Eu criei a história dele antes e eu quis trazer essa história de maneira muito visual, e isso acabou ficando sensacional, porque qual que é o lance deste personagem que eu tava pensando? Eu fiquei imaginando nele ser uma espécie de quimera, o resultado de um experimento que acabou sendo falho, aonde um ser humano tenta ascender à posição divina, tenta chegar aonde os seres humanos não deveriam chegar. Por isso acaba falhando, porque é algo que o ser humano ainda não compreende. E para fazer isso, foi necessário não só seres humanos para fazer com que essa quimera existisse, mas também parte desse divino, que dentro desse universo que eu imagino é algo que se assemelha à imagem de um touro. Então foi daí que eu decidi criar todo esse personagem, e eu fiquei pensando em como misturar de forma bizarra a imagem do ser humano com a imagem de um touro. A primeira resposta que a gente acaba caindo, né, nessa pergunta, pelo menos eu, foi na imagem de um centauro ou de um minotauro, que isso é basicamente metade de um ser humano com metade de um touro, e você acaba com essa figura. Porém, essa figura, ela tem uma associação de poder hoje em dia, né? Ela não te dá medo, e isso é bem curioso, inclusive. Por que que essa figura de um centauro e minotauro, ao invés de causar repulsa e medo, porque é algo estranho, na verdade ela tem esse atrelamento com algo mais positivo? Eu acho isso bem fascinante, pra falar a verdade.
Eu acho que tem muito com relação com como a gente enxerga a mitologia grega, né? A gente acaba gostando muito da mitologia grega enquanto sociedade. Eu acho que isso acaba entrando nessa maré, né? Nesse barco. Porque de uma forma geral é uma quimera bizonha, né? Se, tipo, para realmente para analisar. Mas não queria com que esse personagem se assemelhasse com o Centauro. Eu queria que ele realmente entrasse nesse bloco de ser um touro homem, mas que ele tivesse esse aspecto esquisitíssimo. Então o que eu decidi fazer é com que a gente tivesse esse vislumbre, esse olhar de um touro mesmo, um touro bípede, porém partes desse touro fossem partes humanas. E isso traria a estranheza necessária para que a gente se sentisse meio mal olhando. Então eu quis com que essa pessoa que tivesse acoplada, né, com esse touro, ela ficasse meio fraca, né? A gente conseguisse ver que não é uma pessoa presente, viva mesmo. É uma pessoa que tá ali em um estado bem desnutrido. E eu quis substituir alguns membros desse touro para colocar esses membros humanos. Meio que esse corpo tivesse brigando entre as duas partes e a parte do touro se sobressaísse. Isso acabou criando essa divisão que ocorre, por exemplo, no Minotauro, mas aqui é uma divisão bem bizarra, né? Porque ao invés de ter um braço de touro, a gente acaba tendo dois braços humanos, e são dois braços humanos pálidos e fracos, se comparado com o outro braço de touro que ele tem, que é esse braço bem mais forte. E eu também quis fazer esse reflexo da fraqueza humana nas pernas. Então o touro ele vai ter a perna de touro que é super forte e essa perna humana bem fragilizada. Outra coisa que eu poderia ter feito que eu acabei não fazendo aqui também, mas que eu fiquei pensando depois que eu criei essa peça, seria de fazer a pose desse personagem de forma com que ele ficasse pendendo mais para o lado do touro, porque pelo fato da perna humana ser uma perna muito mais frágil, ele teria que jogar o peso do corpo mais para a parte de touro dele, criando um certo desequilíbrio, né, em termos de disposição de peso, né, por causa da gravidade, né, do peso e tudo mais, ele teria mesmo que ficar ali mais forçando pro lado touro dele. Isso iria fazer uma assimetria que iria ficar bem legal, mas que eu acabei não fazendo. Eu deixei o personagem de pé bem simétrico mesmo, mas essa assimetria em termos de pose é algo que também deixa o personagem bem macabro, mas foi algo que infelizmente eu só fui pensar depois. Mas mesmo assim, mesmo ele não tendo esse detalhe que ficaria bem legal, essa foi uma arte que eu fiquei bem orgulhoso no final. E isso é só pra vocês verem que uma boa história, eu nem diria boa história só, né, eu diria uma boa ideia, faz com que a gente consiga trazer um concept de uma forma muito mais forte. Criação de personagem e concept art de uma forma geral, na minha opinião, é muito sobre isso, é muito sobre ter uma boa ideia, ter uma boa premissa, ter esse ponto principal do personagem muito escancarado na nossa cabeça. E com isso que vocês estão vendo, foi justamente isso. Eu já sabia exatamente o que fazer, e na época eu lembro também que eu tava ouvindo umas músicas dark que me ajudou bastante a entrar no mood do personagem, e esse personagem acabou saindo com muita facilidade. Foi até engraçado o quão rápido que eu fiz essa arte. Foi coisa de um diazinho, sabe? Eu peguei uma tarde ali, deu a inspiração divina, sentei e comecei a desenhar, e no final do dia eu já tava praticamente pronto. Eu só fui fazer uns detalhezinhos no outro dia pra deixar ele zerinho, mas praticamente toda a ideia eu acabei finalizando dentro desse primeiro dia. E outra coisa também que eu acabei não comentando aqui nesse vídeo, mas que foi algo bem legal que eu fiz nessa arte, foi trazer uma paleta de cor que ela conversa com esse tema. Seria muito estranho de fazer um personagem super dark e trazer um fundo branco, então eu deixei esse fundo bem escuro, o personagem também ele é bem escuro, e eu fiz essa luz de recorte dele algo super claro. É um brancão ali que fica recortando a silhueta do personagem. E eu já percebi que isso daí é meio que uma trend dentro do universo, assim, de terror. Eu acabei fazendo de uma maneira meio subconsciente, mas isso é algo que eu já vi diversas vezes sendo replicadas. Existe aquela luz
que ela é chamada de superexposta, né? A superexposição, que é uma luz tão forte que deixa tudo ao seu redor branco. E as áreas escuras, elas acabam sendo bem escuras. Dentro do terror, a gente acaba vendo esse extremismo acontecendo. E eu acabei fazendo isso dentro dessa arte de uma maneira bem intuitiva mesmo, porque eu já meio que tinha em mente o que eu ia fazer, eu já tinha essa imagem na minha cabeça, então só fui replicando, mas que é algo bacana da gente pensar também, dependendo de como que a gente quer que a pessoa ela perceba essa nossa imagem, é interessante da gente pensar também nas cores e na iluminação que a gente quer fazer, porque essas coisas elas também ajudam a gente a contar uma história. Mas agora chega de contar sobre o segredo pelo qual este personagem ficou bom, e bora dar uma olhada pra gente ver como que ficou o resultado final dele? E bom pessoal, esse foi o nosso personagem de terror, eu espero que você tenha gostado do resultado, e se você quer aprender como fazer arte, eu tenho meu curso de Fundamentos da Arte, onde eu te ensino todos os fundamentos necessários para você fazer uma arte excelente. Eu vou estar deixando aqui na tela o QR Code para você poder acessar e conferir mais sobre esse curso, e o link aqui na descrição também, então dá uma olhadinha se você quiser aprender e elevar a qualidade do nível da sua arte. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e fui!